estação que eu vou comentar com vocês, ela chama Estação de Avisos Fitossanitários. A equipe sou eu, o André, o Marcelo, o Ricardo e o Gerson e o Juliano, que fica lá em Varginha. O que é a Estação de Avisos? Ela é uma parceria da Fundação com o Ministério da Agricultura. Ela existe desde 98. E o que ela visa, a Estação de Avisos? É fornecer informações do clima, a parte fenológica da planta também, o que a planta cresceu, quanto que ela tem de folha, quanto que ela tem de número de nós que ela cresceu naquele ano, que vai projetar a safra futura. Também avalia a questão de praga e doença. E também a ideia é fornecer essas orientações, né, aos cafeicultores e técnicos da região para a gente conseguir promover um controle e um manejo mais eficiente. Hoje a estação ela funciona no sul de Minas, na região de Varginha, Carmo de Minas, Boa Esperança e Muzambinho. No Cerrado a gente tem uma estação em Araguari, Araxá e Patrocínio. E por último agora a gente tem a estação junto com a Cocapé, que é a fundação do café da Alta Mogiana. Então esses aqui são as outras instituições que participam junto com a gente, aí colaborando na avaliação desses dados. Então, como eu disse anteriormente, o objetivo principal é a gente monitorar os dados de clima, né, sempre associando junto a isso a parte de fisiologia da planta, a ocorrência de praga e doença, para a gente auxiliar o produtor aí na defesa da defesa fitossanitária contra as pragas e doenças. Esse boletim ele é emitido mensalmente, né, esses avisos, né, informando os níveis de infecção e de ataque das pragas e doenças, para tentar auxiliar na tomada de decisão. E também a gente pode, dependendo da situação, utilizar o clima como um aliado, em algum caso, algum controle de alguma praga e doença. Um exemplo, no veranico, a gente está sofrendo com a incidência muito forte aí do bicho mineiro, do ácaro. Às vezes com a incidência maior de chuva naquele momento a gente consegue diminuir essa pressão daquela praga ou daquela doença. E com isso a gente aumentar a eficácia e a produtividade aí do setor cafeeiro. Os dados climáticos, eles ficam armazenados ali naquela estaçãozinha que está ali ao lado, é uma estação meteorológica, né, da Davis. Ela registra os dados de 30 em 30 minutos, 24 horas por dia. E pega dados de precipitação, que é chuva, temperatura, vento, umidade, radiação e entre outros. Como que a gente faz essa avaliação? A gente geralmente escolhe 3 talhões em cada região. A variedade, geralmente é Catuai ou Mundo Novo, que são variedades mais suscetíveis aí à ferrugem, né? Pega também a correlação à carga alta e carga baixa. E nos últimos anos a gente também tem avaliado um talhão de lavoura esqueletada. O espaçamento, geralmente a gente tem trabalhado mais com o espaçamento largo, que é o espaçamento mecanizado. E uma observação, que essas áreas, vamos supor, eu escolhi esse talhão, depois a gente vai poder ver aqui ao lado, ele não recebe aplicação de defensivo, para a gente conseguir analisar e ver a evolução da praga e doença durante o ciclo. O desenvolvimento da cultura, a gente avalia, então, o que eu falei, o crescimento do ramo e o enfolhamento. Aqui é um exemplo. Nesse aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 nós. E a gente tem 12 folhas, então quer dizer que a planta está com 100% de enfolhamento. Então a gente conta a partir do par de folhas que se encontra reduzido, que é esse nozinho menor aqui, né, esse parzinho de folhas menores, que ocorre no período de inverno, que a planta não cresce direito, e a partir do desenvolvimento de uma folha normal, aí a gente inicia esse novo ano agrícola. E geralmente é em setembro que a gente começa a contagem, e essa contagem que a gente faz vai dar uma ideia para a gente o que vai projetar a safra no ano seguinte. E também com relação ao enfolhamento, né, a contagem de folhas existentes no número de internóides. Pragas e doenças. Aqui eu coloquei só 2, no caso a ferrugem e o bicho mineiro, mas a gente avalia ferrugem, cercóspora e foma, e com relação à praga, bicho mineiro, o ácaro e a broca, né? A ferrugem, a gente conta a presença, né, de folhas com esporos na face de baixo da planta, e no caso do bicho mineiro, as lesões, né, com larva viva. Aí a gente contabiliza aquela folha com aquela lesão.
A tabulação dos dados meteorológicos, todo final de mês, né, início do mês subsequente, a gente descarrega aqueles dados e realiza o cálculo também do balanço hídrico para ver como que está a disponibilidade de água no solo. Esse aqui é o boletim, ele não saiu ainda, mas ele tá bem quentinho aqui, é com relação ao mês de abril, né, e a gente vai publicar assim que voltar do dia de campo. Então, como que foi a temperatura abril de 2017 aqui em Franca? 21,7 a temperatura média. E como que é a média histórica? Em torno de 22,1. Foi um pouquinho mais amena a temperatura esse mês de abril. E a precipitação? O normal aqui era 84, choveu 107, um pouco acima da média. A evapotranspiração, normal para o período, né? O que choveu, a precipitação foi maior que a evapotranspiração. A gente já tinha um armazenamento no mês anterior, então a gente está com um armazenamento excelente aqui na região de Franca aqui para o período, né? Como que está o número de nós? O que está projetando a safra futura, a média entre carga alta e carga baixa está com um crescimento médio de 7,2 nós, que está mais ou menos dentro. A gente aqui ainda não tem média ainda, mas está muito próximo para a região lá de Varginha. E o enfolhamento está com 70%, 75% o enfolhamento. Número de nós na lavoura que foi esqueletada está com um crescimento aí de quase 11 nós. Esse início aqui, só chamando a atenção, a partir de setembro de 2016 que a gente começou a contabilizar esses dados de crescimento. Agora vamos para a relação de doenças e pragas. O mês passado a gente estava com a ferrugem na casa de 43%. Olha o que aconteceu esse mês. Ela saltou para 80%. E no esqueletado também está com a média alta, em torno de quase 40%. A cercosporiose está com um nível mais baixo. O bicho mineiro também subiu, ele estava em torno de 4%, foi para 6%. E assim, a gente tem ouvido comentários que na região ele está incomodando bastante, né? A foma com 2% e o nível de broca em torno de 5,5%. Então, só chamando a atenção, principalmente a ferrugem, que saltou de um nível de 40% para 80%. E lembrando que essas lavouras, né, não recebem tratamento fitossanitário. A gente vai ver a lavoura da estação totalmente desfolhada, né, e a lavoura tratada. Aqui é um gráfico com a infecção de ferrugem nos últimos anos, de 2014, 15, 15, 16 e 16, 17. Então mostrando, ó, em 2014 para 2015, a ferrugem ela demorou para evoluir, começou aqui em março, e ela atrasou o ciclo dela, chegando o pico dela aqui em agosto, né? Onde ocorreu a desfolha e aí depois a gente começou um novo ciclo. Já 2015, 16 e 16, 17, ela já iniciou aqui a partir de janeiro, né? Em torno de 15 a 10%, né? Fevereiro evoluiu, março ela chegou aqui nesse último ano a 40% e no ano anterior ela estava já com 60%. E praticamente, ó, o pico dela vai ocorrer entre abril e maio. Então, se ela já está com 80%, no mês que vem ela já vai estar com 90%, 100%, e essa desfolha aqui vai cair, vai aumentar bastante e vai cair as folhas, né? Então, mostrando que a ferrugem ela também se comporta de maneira diferente, dependendo do ano. Importante a gente fazer um tratamento de solo aqui, né, em novembro. Depois, aqui entre dezembro e janeiro, já iniciar um tratamento foliar, né? Aí a cada 60 dias. E a gente está preconizando muito uma aplicação aqui em abril, né? Para a gente conseguir segurar essa ferrugem que às vezes ela se alonga aí, dependendo do ciclo até junho e julho. Com relação aos dados climáticos, ó, a gente tem aqui por enquanto só 3 anos, né? 2014 a 2016. Que é essa linha vermelha, como que está a disponibilidade de água, 2016 e 2017, está comportando mais ou menos dentro com a média dos últimos anos. Aqui em Franca, geralmente a gente tem um déficit aqui, ó, nos últimos 3 anos na casa de 100, 150 milímetros, né? Esse ano, né, parece que está um pouco melhor, a gente vai ter um armazenamento maior aqui antes de iniciar o período seco. Com relação ao saldo líquido, o que é isso? É a mesma coisa desse gráfico, só que mostrando a cada 10 dias
Se a precipitação for maior que a evapotranspiração, tá azul. E se a precipitação for menor que a evapotranspiração, aí ele fica vermelho. Então praticamente, ó, a gente passou esses 4 primeiros meses tudo no azul. Somente aqui os 10 dias aqui em fevereiro, 10 dias em março e 10 dias de abril que ficou um pouquinho negativo. Então o armazenamento está muito bom esse ano aqui para a região de Franca, bem diferente da nossa região lá do sul de Minas. As temperaturas também estão próximas à média, né? A gente tem a média aqui em vermelho, o 2016 que é o verde e o 2017 que é o azul. As precipitações mensais também, sem muita diferença. E no acumulado, ó, média de 95 a 2016 é a linha vermelha. 2016 é a linha verde, né? E o 2017 é a linha azul, praticamente também dentro da média histórica. E no final de cada boletim, a gente emite um alerta. Esse aqui, como a gente não tinha finalizado de abril, está com os meses de março. Então em março, ó, a precipitação foi abaixo da média e a temperatura ficou próxima da média. As chuvas supriram a evapotranspiração, dispensando o uso aí da irrigação. A ferrugem subiu de 36 para 43 e agora de 43 para 80. Então a gente já estava preconizando ali o produtor realizar uma pulverização. E a incidência também do bicho mineiro aumentou, né, para 4%, agora foi para 6%, e o índice brocado de 2,5% foi para 5%. Então essas informações elas estão disponibilizadas no site da Fundação. A pessoa pode entrar lá, clicar, ver como que está a informação dos dados naquele ano e realizar um monitoramento dentro da sua propriedade. Agora a gente vai poder ver as duas áreas ali, uma tratada e sem tratar. Se tiver alguma dúvida aí, a gente está à disposição.